Tem lugares que já descobriram o teu ponto fraco. Sabe onde você espana. E para te envergonhar, para ver você passar vergonha, porque o desespero sempre me leva para o ridículo, para você passar por louco, destemperado, insano. Tem pessoas à sua volta que criam situações artificiais só para você morder a isca e dar o que eles querem. E aí todo mundo diz: está vendo? Não dá para levar a sério. É um louco mesmo, é um doido mesmo, é um chorão mesmo, é um boca aberta mesmo, é um tapado mesmo, é um trouxa mesmo, é um idiota mesmo. E você cai e não percebe. Fazem você de marionete. Você é o que eles querem. Quando eles querem brincar com você, brincam. Pare de ser um trouxa, seja um filho de Deus. Pare de ser uma massa de manobra. Represente o reino de Deus. Tenha estrutura. Pare de mostrar suas vulnerabilidades para os homens. Para de desabafar com todo mundo. E quando quiserem brincar com você, deixe fazer, mas não caia. Faz o que tem que ser feito para honrar o teu Deus e não os homens. Tem muitas pessoas que perderam tudo na vida. Tudo. Porque lutaram para ter tudo menos sabedoria. Que você tenha Abigail. Leia essa história milhares de vezes e veja como uma mulher mudou o rumo da sua vida, tendo sabedoria, controlando suas emoções. Eu abençoo e declaro a unção de Abigail sobre a sua vida. A sua cabeça vai ser blindada. Você não será marionete na mão de ninguém. Chega de passar vergonha. Chega de ficar desesperado porque os endemoniados à sua volta ficam colocando pilha, colocando pressão, ficam te irritando, e você parece um louco destemperado, parece um doido, fazendo papel ridículo, fazendo papel. Você não é para fazer papel ridículo, você é para honrar o teu Deus. Acorda! Estão te fazendo de trouxa. Para de cair nas arapucas da vida. Ficar sem ouvir é um problema. E eu não estou falando agora do meu ouvido, estou falando da nossa alma, né? Primeiro porque o diabo fala com a gente o tempo inteiro. Não, né? O tempo inteiro Satanás fala, tentando dizer que aquilo que Deus tem para nós não é verdade, que não vale a pena o esforço, que não vale a pena ser fiel a Deus, que tudo é uma mentira, que Deus... Ele vai falar o tempo inteiro. Alguns, como Eva, dão ouvido e perdem todo o projeto de vida. Outros ignoram, como foi Paulo na prisão. Outra voz que fala com a gente é a nossa própria voz, que tenta sempre mostrar que a gente tem razão, que as nossas emoções são verdadeiras, que a gente tem motivo para estar triste sim, que a gente tem motivo para estar cansado sim, e a nossa voz sempre nos dá razão. A gente sempre tem razão. Tem a voz das pessoas que não sabem absolutamente nada do que acontece dentro da gente, mas estão sempre dando dicas, conselhos do que a gente deveria fazer, né? Não sabem absolutamente nada sobre nós, sobre o nosso futuro, mas sentam ao nosso lado e irresponsavelmente nos aconselham assim: ah, vai, faz isso. Mas também tem a voz de Deus. O diabo fala, eu falo, os outros falam, mas Deus também fala. Essas são as 4 vozes que sempre vão estar perto da gente: diabo, eu, pessoas e Deus. E sempre uma só vai determinar o que está no seu coração. E que seja a voz de Deus, a voz que acalma, a voz que não mima, a voz que não faz o que você quer, mas faz o que você precisa. E eu sei que Deus está falando com a gente aqui hoje. Amém. E uma das coisas que Deus manda dizer a muitos que estão aqui hoje é: não é o que parece. Não é o que parece. Não é o que parece. Eu sei que isso contraria o que as pessoas estão falando, o que você mesmo diz e o que o diabo diz. Mas Deus manda dizer para algumas pessoas aqui: não é o que parece. Todos nós vamos estar sujeitos à síndrome do beija-flor. Já ouviu falar da síndrome do beija-flor? O beija-flor, ele vem na flor, suga, 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 e depois que ele suga tudo, faz cocô na flor e vai embora. Essa é a síndrome do beija-flor. Ele vai na flor, suga, 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 depois que sugou, faz cocô na flor e vai embora.
Talvez você está aí triste porque era síndrome do beija-flor. Alguém veio, sugou. Quando arrancou tudo que você tinha, fez cocô em você e foi embora. Mas você tem que aprender a lidar com isso, meu irmão. Você tem que aprender a lidar, porque o mundo é o mundo. As pessoas não vão mudar, o mundo não vai mudar. E nós não podemos ficar enroscado, porque há um projeto muito maior do que se alguém é grato ou ingrato comigo. Há uma necessidade muito maior de ser alguém excelente, de construir uma família com uma cabeça sadia, de entregar a Deus um culto racional, de ter um ministério sólido, de construir uma família sólida. Simplesmente não dá para a gente gastar energia com a síndrome do beija-flor ou com a ingratidão das pessoas. Não dá. E a gente precisa quebrar esse ciclo que nos deixa presos ao velho. Sabe por quê? Porque nenhum beija-flor consegue sugar o suficiente de você quando Jesus é a sua fonte. Nenhum beija-flor vai conseguir sugar tudo de você quando Jesus é a sua fonte. Se alguém destrói você, se alguém deixa suas emoções em frangalhos, há um problema muito maior do que ficar ofendido. Há um problema de constituição, há um problema de abastecimento. E essa é a situação. Quantas pessoas já na mesma ladainha há 20 anos, que não tem, que não podem, que ninguém apoia, que ninguém sustenta, que ninguém compreende, que ajuda todo mundo e ninguém ajuda. Por quê? E por que faz tanta falta? E por que os beija-flores que sugam sua energia conseguem deixar você em estado de calamidade, sendo que Jesus poderia ser sua fonte? Salomão vai dizer em Provérbios capítulo 18, versículo 24, que quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Quem tem uma casa cheia e fala, esses são meus amigos, se você tem uma lista enorme de amigos, você se arruinará. Porque verdadeiros amigos são poucos e são mais chegados que irmãos. Olhe para mim, não se engane. Nem todos que estão perto de você, que se vestem como amigos, que falam como amigos, que caminham com você, são seus amigos. Pastor, o senhor está desconstruindo o meu mundo. Eu não estou desconstruindo o seu mundo. Eu estou trazendo você para a realidade. Você precisa ter uma revelação que nem todo mundo que está perto de você de verdade te admira. Tem muitas pessoas ao seu lado que sorriem para você, que estão perto de você, que te elogiam, mas dentro delas não te admiram. As maiores traições bíblicas aconteceram dentro de casa. José foi traído pelos seus irmãos. Jacó enganou seu irmão Esaú, acoplado com sua mãe. Sara jogou para fora o enteado, filho de seu marido Ismael. Pastor, o senhor não quer corrigir o ser humano? Não, eu quero apenas que você não coloque um mundo de Bob ou um mundo fantasioso que não prejudique o seu plano em Deus. Nem todo mundo que está perto de você é seu amigo. E somente uma revelação da parte de Deus vai te fazer entender, identificar quem são as pessoas de verdade que são seus amigos. Pessoas que parecem baita amigos e na verdade são inimigos. Olha, presta atenção no que eu vou te dizer. Pior do que um inimigo revelado é um amigo que não se revelou inimigo ainda. Por quê? Por que é mais perigoso? Porque o amigo que é inimigo, quando ele for atirar, ele atira de perto, ele atira próximo. A vida não é um conto de fadas. As relações interpessoais não são um conto de fadas. Numa quinta-feira como o de hoje, há 2000 anos atrás, Jesus fazia a última ceia. Há 2000 anos atrás, na quinta-feira que antecede a sexta da paixão, da crucificação, Jesus estava sentado em uma mesa, reunido os seus 12 discípulos. Naquela mesa existiam 3, os mais próximos de Jesus. Ele tinha 12 discípulos, mas ele não tratava os 12 iguais. Ele tinha os 3 mais próximos. No Monte da Transfiguração não estavam os 12, apenas estavam os 3. Pedro, Tiago e João. Os momentos mais decisivos de Jesus não estavam os 12. E você tem que saber que nem todos que estão com você te admiram e te amam. E você precisa pedir a Deus revelação para saber isso. Somente uma revelação, para você saber aonde pisar
e com quem pisar. Por que eu estou falando isso, pastor? Por que o senhor está trazendo essa palavra? Para eu andar inseguro? Não, para você ser maduro e parar de ficar o tempo todo se desiludindo, o tempo todo jogando tua oração no lixo, porque está desiludido com gente, o tempo todo questionando se vai continuar na igreja, porque está desiludido com gente, porque descobriu que aquele camarada que estava do teu lado não te ama, porque descobriu que aquele camarada que rasgava seda para você, sempre te invejou. E daí? Isso é o ser humano. Essa palavra vai arrancar de mim, de você, esse mundo imaginário de que a vida é uma diversão, de que você está a passeio. Você não está a passeio, você está em guerra. E se você não fizer de Jesus a tua fonte, você vai viver uma vida de desilusões eternas. A revelação vai te mostrar quem está com você e quem não está. E para que você quer a revelação? Para dizer para a pessoa: você é meu inimigo? Para que você quer a revelação? Para dizer para a pessoa: se afasta de mim? Não. Quando Deus te mostrar quem são as pessoas que estão perto de você, não é para você ir lá e contar para ela: você é meu inimigo. Não. Se Deus te revelou, não é para você abrir a boca, não é para você falar para a pessoa: você é meu inimigo, né? Não, não. Se Deus te revelou, é só para você ficar atento e vigilante, e não ficar se iludindo, esperando algo de alguém, ou que não pode te dar o que você espera. Pare de se iludir. Quando Deus te mandou olhar para Ele, há um rastro desgraçado de gente desiludida. Eu quero te ensinar uma coisa aqui baseada na Bíblia. 3 classes de pessoas que vão ter na sua vida sempre. E você vai ter que observar no grupo de pessoas. Olha o que Salomão disse: na quantidade enorme de amigos, quando tem muitos amigos, a ruína. Você pode estar rodeado de muita gente, mas você tem que olhar e descobrir essas 3 classes de pessoas: os confidentes, os constituintes e os camaradas. Em toda a sua vida você vai ter 3 grupos de pessoas que vão conviver com você. E você tem que olhar e dizer assim: ó, esse aqui é confidente, esse aqui é constituinte, e esse aqui é camarada. Se você pedir a Deus revelação, do mesmo jeito que você pede milagre, do mesmo jeito que você pede cura, se você pedir a Deus revelação, do mesmo jeito que você pede porta de emprego, você não vai ficar se iludindo com o homem. Feche os seus olhos agora. Deus, eu quero orar por eles. Tem que ter muita coragem para vencer, Senhor. É por isso que poucos vencem, é por isso que poucos se levantam, porque é muito mais fácil não vencer do que vencer. É muito mais fácil largar do que continuar firme no campo de batalha. É muito mais fácil, meu Pai, abrir a cidade para tudo entrar, para eu ser um estopim. É muito mais fácil, Senhor, não segurar o que acontece dentro e muito rapidamente contaminar o que está dentro de mim e fora. Mas a Bíblia diz que um homem que não domina o seu espírito é como uma cidade sem muros, é como uma fonte contaminada. É assim que Salomão diz, meu Pai, nos ensina, porque é melhor dominar o seu espírito do que ganhar uma cidade inteira. O que adianta ter dinheiro, ter casa, ter sucesso? O que adianta, meu Deus, por crescer na família, se tudo eu perco? Oh Deus, há uma pressa na tua parte em nós, há uma pressa de nos levantarmos para resplandecer a tua glória. Homens e mulheres que controlam sua boca, homens e mulheres que não são viciados em nada, que temos uma fé tão bem resolvida que facilmente nos livramos daquilo que nos enrosca, facilmente superamos, não damos trabalho para os médicos, conseguimos ter uma saúde em ordem, e aquilo que nós somos presos, nós não nos conformamos, muito pelo contrário, nós dobramos os joelhos e dizemos: Senhor, me liberta porque o nome de Jesus tem poder, me liberta porque o nome de Jesus tem poder. Pode ser um chocolate, um refrigerante, pode ser um dinheiro, pode ser uma fofoca, pode ser uma avareza, pode ser um espírito de mentira. Eu sei que se me prende, eu sei que se me priva de ter domínio próprio, não é para mim, então eu vou trabalhar agora. Eu queria que você pensasse como as pessoas te veem, eu queria que você pensasse como é a tua vida agora, e você começasse a pedir a Deus mudança. O Espírito Santo está aqui nesta noite, o Espírito Santo passeia entre nós. Você não precisa dizer para mim não, porque eu não vou dizer para você o que acontece comigo, mas você tem que dizer para o Espírito Santo. Diga para ele: Espírito Santo, é assim que meu marido reclama de mim, é assim que a minha esposa reclama, é assim que os meus filhos reclamam, é assim que eu estou sendo vista no trabalho, é assim que eu estou sendo vista na empresa, é assim que os vizinhos me olham, é desta forma. Eu estou carregando esses rótulos, eu estou carregando esses estigmas, mas agora, em nome de Jesus, coloca muros nos meus sentimentos agora, muros
puros. Eu quero ter sentimentos sadios. Eu quero ter sentimentos que te honrem. Eu quero sentir algo que dê orgulho para o teu nome. Eu não vou ser mais um cavalo na mão das pessoas. Eu não vou ser mais alguém que qualquer coisa me afeta. Eu vou ter maturidade. Eu vou saber suportar, porque haverá muros, 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 muros em nome de Jesus. Os meus desejos, não há nada de errado em desejar coisas, não há nada de errado, mas quando me torna cativo, quando me escraviza, quando eu não consigo melhorar porque o desejo me prende no nível anterior, quando eu não consigo crescer porque o desejo me puxa para trás, me puxa para baixo, quando eu não consigo avançar na oração, avançar na fé, porque um desejo me segura, me amarra. Eu não quero isso para minha vida. Eu sou livre. Eu não vou estar apegado a desejo algum. Eu não vou estar apegado a nada. Eu quero estar apegado ao plano de Deus. Eu quero estar apegado ao plano de Deus. É isso. Eu quero ser um escravo, é da vontade de Deus. Eu quero ser um escravo, é do plano de Deus. Então agora saia. Quais são os desejos que não saem? Quais são os desejos que impregnaram na tua cabeça, que você diz: eu não vivo sem isso? O que é? Pode ser um cafezinho, que você diz: se eu fico sem o café eu passo mal. Está errado. É para você tomar café para degustar. Não é para você dizer: se eu não tomar café eu fico diferente. Não, porque você não tem que ser sustentado por algo. Você tem que ser sustentado por Deus. Deus é o teu sustento. Deus é o teu sustento. Deus é o teu sustento. E Satanás agora perdeu, porque essa palavra vai trazer vida. Essa palavra vai trazer disposição. E eu sei que tem gente aqui se levantando. Eu sei que tem gente aqui olhando para a vida e dizendo: acabou esse negócio de estar preso a lugares, pessoas, coisas, manias, hábitos. Eu quero estar preso a algo maior. Eu quero andar por algo maior. Eu quero viver por algo maior. Meus desejos agora serão desejos equilibrados, desejos que vão glorificar a Deus. Eu creio nisso. Um aluno perguntou: mestre, o que é veneno? Qualquer coisa além do que precisamos é veneno. Pode ser poder, preguiça, comida, ego, ambição, medo, raiva, o que for. E o que é o medo? É a não aceitação da incerteza. Se aceitarmos a incerteza, ela se torna aventura. E o que é a inveja? A inveja é a não aceitação do bem no outro. Se aceitarmos o bem, se torna inspiração. O que é raiva? Raiva é a não aceitação do que está além do nosso controle. Se aceitarmos, se torna tolerância. E o que é o ódio? O ódio é a não aceitação das pessoas como elas são. Se aceitarmos incondicionalmente, então se torna respeito. E o que é maturidade espiritual? É quando você para de tentar mudar os outros e se concentra em tentar mudar a si mesmo. É quando você aceita as pessoas como elas são. É quando você entende que todos estão certos em sua própria perspectiva. E você sabe que é incapaz de mudar a mente do outro. É quando você aprende a deixar ir. É quando você é capaz de não ter expectativas em um relacionamento ou em uma outra pessoa. E se doa apenas pelo bem de se doar, sem esperar absolutamente nada em troca. Maturidade espiritual, você entende que o que você faz para a sua própria paz e para honrar a Deus. É quando você para de provar para o mundo o quão inteligente você é. É quando você não busca a aprovação dos outros. É quando você sabe que o que pensam a seu respeito nunca definirá o lugar onde você vai chegar. É quando você para de se comparar com os outros. É quando você está em paz consigo mesmo. Maturidade espiritual é quando você é capaz de distinguir entre precisar e querer, e é capaz de deixar ir o seu querer. Por último, e mais significativo, você aprende que maturidade espiritual é quando você para de anexar felicidade em coisas materiais, em pessoas, em lugares,
e projeta isso em Deus. Eu de verdade desejo a você uma vida feliz e que você seja espiritualmente maduro para depender de Deus. Cito as palavras do lindo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 13, 11 e 12. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas agora, logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Que o Senhor te abençoe e te ajude a ter maturidade espiritual. Você é o que você deseja. Quer saber quem você é? É o que você deseja. Tudo o que você deseja mostra quem você é. Jesus ensinou em Mateus 6, 21 que onde estiver o nosso tesouro, onde está? Também estará o quê? O que é o coração? É o que eu desejo. Onde está o que eu desejo, está o que é importante para mim. O que eu mais desejo? O que eu mais desejo? Eu desejo coisas legítimas ou coisas ilegítimas? Nem todos os desejos são pecaminosos, não. Mas seja quais forem os desejos, se eles controlarem você e eu, é pecado. Eu sei que quando a gente fala de desejo, a gente parte logo para a área sexual, né? Área sexual, jogo. Mas vou te dar um exemplo simples. Comer chocolate é pecado? Não. Mas se você não pode comer chocolate e não consegue ficar sem comer chocolate, isso é pecado. Entende? Porque se você não pode comer chocolate e não consegue ficar sem comer chocolate, é porque o chocolate controla você. Isso é pecado. Assistir televisão é pecado? Não. Mas quando eu paro de fazer o que eu preciso fazer para ficar sentado assistindo televisão, assistir televisão é pecado? É. Porque eu tenho que fazer coisas, eu tenho que tomar decisões na minha vida, eu tenho que ir atrás de um emprego, eu tenho que estudar, eu tenho que construir minha vida, eu tenho que orar, eu tenho que estruturar minha vida espiritual, eu tenho que conhecer a Bíblia, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que cuidar dos meus filhos. Mas eu passo o dia inteiro assistindo televisão. Assistir televisão é pecado? Não, mas nesse ponto é. Por quê? Porque eu sou um prisioneiro dela. A maior desgraça de um crente é o vício. E não há nada mais blasfemo do que um cristão viciado. E aqui eu não estou falando de droga, eu não estou falando de crack, heroína, eu estou falando de qualquer coisa que invalida o que Jesus fez por mim e por você. Liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E algumas vezes a gente fala assim: nossa, o fulano caiu de novo, né? Caiu de novo no crack, na maconha. E está lá você estourando tua diabetes porque não consegue ficar sem comer doce. E está lá você, o médico falou: para de comer esse colesterol, o seu colesterol está estourando, tira a gordura. Mas eu não consigo, pastor, eu não consigo resistir. É pecado. Quando eu sei que tenho que me libertar de algo e não consigo, isso é pecado. Nós cristãos deveríamos ser as pessoas mais fáceis de nos libertar de tudo. Porque se a coisa mais difícil de ser liberta nós já fomos, que era a morte, fomos libertos da morte, fomos libertos do inferno, fomos libertos da morte. O que deveria ser libertado no refrigerante, libertado no chocolate, libertado de falar da vida dos outros, libertado da fofoca? Não deveria ser difícil. O problema é que não tem muro na cidade. O problema é que não tem domínio próprio. O que acontece dentro explode fora, e o que explode fora explode dentro. Eu não sei ser seletivo. Em nome de Jesus, recomponha-se. Recomponha-se. Há cristãos tão viciados em falar da vida dos outros, que até em reunião de oração para de orar para comentar da vida dos outros. Há pessoas tão viciadas em fofoca que não tem nem espaço para Deus os transformar, porque a boca não para. O vício de não refrear a língua. Tem pessoas tão viciadas em guardar dinheiro. A gente tem que poupar, sim. Se você puder ter uma aplicação financeira, tenha. Se você puder abrir uma poupança, tenha. Mas tem pessoas tão viciadas em guardar dinheiro que o camarada não usufrui de nada. Tudo porque ele vício de guardar dinheiro, arrogância. O que adianta? Tudo em excesso faz mal. É um vício tão grande de guardar dinheiro
doentio, que nunca usufrui do dinheiro. Eu conheci uma pessoa assim, já morreu inclusive. O camarada morreu com muito dinheiro. Tanto que quando o camarada morreu, a família nem sabia que ele tinha tudo aquele dinheiro. E aí o pessoal ficou revoltado contra ele. Falou: nós passamos tanta necessidade, tanta necessidade, tanta necessidade. O camarada morava com a gente, deixou mais de 100 mil reais no banco. E ele falou: já chegou até cortar água em casa, e ele não abriu a boca. Isso é demônio, meu Deus do céu. Está amarrado em nome de Jesus. Escorpião no bolso. Tem gente tão viciada em mentir, que estão adorando a Deus, mas buscando outras coisas que não é adoração. Tudo que Deus espera de você é que você seja inteligente, ok? Eu posso ter um emprego, mas eu tenho a certeza que esse emprego estará comigo a vida inteira? Você tem certeza disso? Então eu não posso colocar minha vida na mão desse emprego, ok? Eu sou casado, tenho uma esposa. Talvez você tenha seu marido, sua namorada. Mas por mais que eu e minha esposa estejamos aqui hoje, ou por mais que seu companheiro ou sua companheira esteja aí, eu não tenho certeza de que nós vamos estar juntos. Porque não depende só de mim, depende dela também. Então não posso colocar minha vida nas mãos da minha esposa. Eu tenho uma filha, amo, é o que há de mais importante para mim. Mas eu não tenho a certeza de que eu vou primeiro que ela. Essa seria a ordem natural das coisas: o filho sepultar o pai. Mas eu não tenho essa certeza, por mais que eu não queira isso. Então não posso colocar a minha vida nas mãos da minha filha. Eu amo estar na Lírio, estamos vivendo o avivamento, crescendo no pior ano, mas eu não tenho certeza de que todos os anos vamos crescer, de que todos os anos tudo vai dar certo. Então também não posso colocar minha vida nas mãos da igreja. Quantos amigos temos hoje que são recentes, e quantos amigos que até na adolescência fizemos pacto e já nem estão mais perto da gente, já nem lembram mais da gente. E quantos amigos viraram inimigos. Também não posso colocar minha vida na mão de amigos. A inteligência nos faz refletir de que minha vida não pode estar na mão de alguém que pode mudar, morrer, oscilar, piorar. Entre tantos que citei aqui, trabalho, família, companheiro, filhos, igreja, amizades, quero que você responda para mim: qual é o único ser que se mantém igual em todas e qualquer situações? Qual é o único ser? Qual é o único que não se altera se é verão, inverno, primavera ou outono? Qual é o único que não se afeta quando eu estou muito feliz ou muito triste? Qual é o único que é inabalável? Os anos vêm, os anos vão, os reis, os governantes, as eras, as estações. Qual é o único que é o mesmo? Intocável, intocável, todo-poderoso. Deus te deu uma cabeça para você saber exatamente separar isso. Eu tenho que ser tão inteligente ao ponto de não colocar minha vida na mão de alguém que não vai estar comigo amanhã, ou que não pode estar comigo amanhã. Eu ponho minha vida num lugar onde é inabalável, é inacessível por demônios que têm autoridade. Qual é o único lugar que sua vida tem que estar? Qual é? Qual é a única pessoa que tem que ter a sua vida nas mãos? Quem é? Responda para mim. Entende por que sofremos? Entende por que vivemos uma vida instável? Entende por que uma hora queremos vencer e outra hora queremos a morte? Porque colocamos nossa vida na mão de alguém que quebra, oscila, morre. E se você aprender a colocar sua vida na mão de Deus, eu não sei o que está para vir na sua vida, se é montanha ou é vale, mas se ela está na mão de Deus, nem a montanha ou nem o vale altera o que Ele é. Ele é o Todo-Poderoso. Então eu queria que você fechasse os seus olhos agora, levantasse as suas mãos. Oh, aleluia!
Eu sinto Deus aqui. Eu sinto esta presença que tem fome pela tua vida, esta presença que quer governar tuas emoções, esta presença que quer governar teu coração, arrancar você das fragilidades, arrancar você das vulnerabilidades. Sim, ame tua mulher, ame teus filhos, sim, ame teu trabalho, ame tua igreja, mas nunca fique na mão deles. Nunca estarei na mão de um homem, nunca estarei na mão de um lugar, nunca estarei na mão de uma sensação, porque aquilo que passa pode me destruir, aquilo que passa pode me levar para baixo. Eu estou na mão daquele que não se altera. Não se altera. É inabalável, é poderoso, é fiel. Uou! Eu pergunto a você, se não está funcionando, por que você ainda continua fazendo isso? Se não está funcionando, por que você continua fazendo isso? Se nos últimos 10 anos você arrebentou sua vida, por que você continua fazendo a mesma coisa? Mudou a cor do papel, mas é a mesma situação, são as mesmas pessoas. Por quê? Por que nós somos leais à ineficiência? Por que nós somos leais à ineficácia? Por que nós amamos processos que a gente já sabe o final deles? Por quê? Namoramos a eficiência, recebemos de Deus promessas, recebemos de Deus milagres, e aí voltamos para casa, mas a gente não se casa com a eficiência, a gente se casa com a ineficiência. Por quê? Porque eu sinto, pastor, eu senti, eu sei que não era para mim, mas foi mais forte do que eu senti, pastor, eu me senti tão bem naquele dia, e é por isso que eu fiz aquilo, eu senti. Para de ser governado pelo coração, para de querer sentir, proteja a sua cabeça, pegue agora mesmo o capacete, agora mesmo, e resgate a autoridade, para suportar os ataques, mas ataques pelo que vale a pena, para pôr tua família no lugar, tua vida ministerial no lugar, teus filhos no lugar. Por que a alegria se foi? Porque ele perdeu a cabeça. Satanás tentará manter sua cabeça embaçada, porque ele sabe que uma cabeça embaçada, enroscada, não tem unção sobre ela. Uma cabeça perturbada 24 horas por dia, insegura, apoiada em rede social, apoiada em quantidade de like, apoiada na opinião das pessoas, apoiada se gostam ou não de mim. Uma cabeça perturbada com futilidades, com pensamentos obscuros, pensamentos idiotas. É uma cabeça de alguém que abandona o campo de batalha, que abandona o que Deus tem para você, e sabe que enquanto você desperdiça a vida atrás de coisas que não valem em nada, você está jogando a oportunidade de construir uma família decente, uma vida profissional decente. E hoje nós temos pessoas aí que já estão mais passando da meia idade e não tem nada na vida, não conseguiram construir uma profissão, não conseguiram construir uma família, não conseguiram construir uma reputação, não conseguiram construir nada, porque gastaram toda a sua energia com batalhas emocionais. Eu sinto que eu estou apaixonado, eu sinto que é de Deus. Você tem que entender uma coisa: você vence com a cabeça e não com o coração. Ponha o capacete. Se as suas emoções dominarem a sua cabeça, você não viverá as bênçãos de Deus. O pessoal acha brincadeira quando eu falo que emoções, como diarreia, ela vem forte e passa logo. A maior arma que o diabo tem é fazer você confiar no que você sente, porque as nossas emoções, elas sempre buscam um caminho mais fácil. As suas emoções sempre vão ficar fazendo a sua mente trabalhar para encontrar um caminho mais fácil. E muitas vezes o caminho mais fácil é o contrário do que Deus tem para você. Quando Deus fala resistir, não importa o que você está sentindo. Tem vezes que você vai resistir chorando, mas resista. Tem vezes que você vai resistir com medo, mas resista. Tem vezes que você vai resistir com vontade de morrer, mas resista. Tem vezes que você vai resistir se sentindo injustiçado, e você vai ficar ali, resisto. Não é porque você é forte,
mas é porque a alegria da salvação te trouxe prazer em obedecer os decretos de Deus. E se você ama Jesus, do jeito que você estiver, alegre e triste, feliz, contente, chateado, com respostas, sem respostas, a ordem de Deus é: se você quer cura e libertação, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Resista. 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 Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Você ainda não está morto, mas está ficando sem tempo. Tic, tac, tic, tac. Não se preocupe com o dinheiro. Você pode tê-lo na próxima estação da sua vida. Não se preocupe com casa. Você pode comprar uma mansão daqui a uns anos. Não se preocupe com carro. Você pode trocar quantas vezes você quiser. Mas o tempo, o tempo, ele é simplesmente irrecuperável. Perder o tempo é perder o bem mais precioso. O tempo é a sua melhor mercadoria. É um esvaziamento sem possibilidade de reposição. Você nunca mais terá o tempo de volta. Nunca mais. Todas as demais coisas você pode recuperar, mas o tempo não. O tempo que estamos tendo agora jamais irá voltar. Esse momento é simplesmente único e deveríamos valorizar com tudo que temos, com toda a nossa energia. Salmo 118, 24 diz: este é o dia que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos neste dia. Por isso, não deixe ninguém roubar o seu tempo. Nenhuma mesquinharia, fofoca, embaraço, porque se você se distrair, perderá aquilo que jamais terá de volta: o tempo. Não deixe o medo, ofensas, ansiedade, abatimento roubarem algo que Deus fez exclusivamente para você desfrutar. Não deixe sua vida passar. Eu não sei o que está se passando no seu coração. Pode ser alegria, paz, sonhos, esperança, ou talvez uma tristeza e solidão muito grande. Talvez você esteja decepcionado com a vida e com pessoas e até consigo mesmo. Mas saiba de uma coisa: Deus te ama muito e se importa com você. Não se contente com menos, porque você é muito importante para o Senhor. Ele tem o melhor para a sua vida. E para tudo isso ser possível, Ele veio ao mundo. Mesmo sem pecar, morreu por nossos pecados e ressuscitou. E agora está ao lado de Deus, intercedendo por você. Você consegue imaginar isso? Então, não se demore, porque o tic-tac, tic-tac, tic-tac do relógio não terá misericórdia de você. E logo, você não vai estar mais aqui. Vá agora mesmo. Você ainda não está morto, mas está ficando sem tempo. Que Deus te abençoe. Eu amo Provérbios 16, 32. Como lemos: o longâmino, o paciente. É melhor o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma. Agora, olhe para mim. Como é que você se define? Se eu fosse fazer uma pergunta para você, ou se Deus fosse fazer uma pergunta para nós, você se define como alguém equilibrado, maduro, alguém que sabe segurar uma onda impetuosa de fúria? Ou você se considera um intempestivo, um estourado, um irresponsável? Quem você é? Quanto de coragem você tem para não deixar estourar fora
os conflitos de dentro da sua alma. Quem você é? É muito importante olhar para dentro de você. A gente sabe de todo mundo. A gente fala, a Maria é estourada, o João é pavio curto, aquele ali não fala. Mas e você? E eu? E eu? Quem eu sou? Você nunca vai mudar algo fora de você sem primeiro saber o que acontece dentro de você. Se eu fosse perguntar para as pessoas que moram com você, que convivem com você, sobre os seus muros, sobre a sua capacidade de reação, o que elas diriam? O que seu marido diria? O que sua esposa diria? Seus filhos? Seu trabalho? Você é uma pessoa fácil de se trabalhar? Você é uma pessoa fácil de conviver? Se nós fôssemos perguntar para os nossos vizinhos quem nós somos, para as pessoas que estacionam um carro perto da gente, para as pessoas que trabalham com a gente, para as pessoas que são beneficiadas pelo nosso trabalho, pelos nossos clientes ou nossos fornecedores, pelas pessoas que têm que me aturar no telefone, se é que eu trabalho nessa área, o que elas diriam sobre mim? O que as pessoas falam sobre mim? Uma pessoa que simplesmente não sabe se resguardar, que perde a postura rapidamente e que não se recompõe. Uma pessoa que vive pedindo desculpa o tempo todo, porque o tempo inteiro age sem simplesmente pensar no que está fazendo. É toda semana estourando pedindo desculpa, me perdoem, me desculpem. E sempre é uma desculpa pelo qual eu perdi o controle. Sempre é uma desculpa pelo qual alguém entrou na minha cidade. E quando é que isso vai acabar? Seria muito bonito, irmão, ou seria bonito não, mas seria muito tranquilo se o descontrole não nos roubasse nada. Aí nós poderíamos passar a vida inteira perdendo o controle e pedindo desculpa, mas toda vez que eu perco o controle, algo sai da minha vida. Toda vez que eu perco o controle, eu perco algo também. Não só o controle, mas perco meu nome, perco minha autoridade, perco o domínio, perco o respeito que as pessoas têm por mim. E se as pessoas que me conhecem não olham para mim com respeito, como que elas vão ouvir eu pregar o Evangelho? Não sou só eu que perco, o Reino de Deus também perde. Porque se aqueles que são chamados de cristãos, se aqueles que são chamados de representantes de Cristo, são pessoas que aos olhos dos homens vão sendo desrespeitadas porque não sabem separar o que acontece dentro deles e fora. Quando vamos pregar o Evangelho, você acha que isso não vai afetar? Você acha que isso não vai comprometer o nível pelo qual a palavra, pastor, mas Deus usa, sim, Deus usa, mas Ele usa nas exceções. É por isso que Gálatas capítulo 5, versículo 16, Paulo vai dizer, olha, ande pelo Espírito. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne, e eles estão conflitando um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Por que eu não faço o que desejo? Porque o que minha carne deseja, o Espírito não quer. Que Jeremias diz: maldito é o homem que confia no homem. A gente pensa nessa confiança só na traição. Não. O que Jeremias está dizendo? Não confie em quem oscila, não confie em quem pode te deixar, não coloque tua esperança em alguém que muda o ânimo. Não é que a pessoa é ruim, não, é que ninguém é constante. Nenhum de nós é constante. Eu não posso confiar em quem não é constante. Eu não posso confiar em pessoas que vão mudar. Então Jeremias diz: maldito é o homem que faz de alguém que não é constante a sua fonte, mas feliz é o homem que faz do Senhor a sua força. Ele diz isso porque o homem é inconstante, mas Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas nenhum de nós aqui é constante, mas Yeshua HaMashiach é o mesmo. Então Ele é a minha fonte. Homens vêm, homens vão, fazes vêm, fazes vão. Homens nascem, homens morrem, homens são curados, homens ficam doentes, mas Ele é o mesmo, sempre, sempre. O Senhor é a minha fonte. É por isso que nós vamos sacudir a poeira, vamos juntar os cacos, vamos chorar o luto, mas não vamos parar, porque o Senhor continua no mesmo lugar. Ele é a nossa fonte. Por quê? Porque não tem domínio sobre a circunstância. É pele fina. Tudo tem que estar bem. Tem que ser Alice no País das Maravilhas. Tudo tem que estar bem, tudo tem que estar funcionando, tudo tem que estar perfeitamente funcionando. Senão pastor, olha, se essa semana acontecer alguma coisa, eu não falo para mim, vai acontecer. Tem que ter muita coragem. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer: recomponha-se.
Recomponha-se porque eu fortalecerei você. Recomponha-se porque você pode ser menor que as circunstâncias, mas eu, o teu Deus, sou maior que elas. Recomponha-se porque, embora seja difícil, ainda assim você tem poder para crer, se você tiver autocontrole. Recomponha-se porque, ainda que dentro de você esteja um colapso, eu derramei sobre você o meu espírito e haverá esperança sobre você. Recomponha-se. Recomponha-se, acorda, vai para o canto, dá tapa na cara, lava o rosto, mas recomponha-se. Não envergonhe o meu nome naquela empresa, não envergonhe meu nome naquele bairro. Vai discutir relação com o teu marido, com o teu filho, fala baixo, para de ser um endemoniado na casa, para de quebrar coisa, para de falar palavrão, para de xingar. Recomponha-se. Recomponha-se, para de envergonhar meu nome. Olha o que Salomão diz em Eclesiastes 8:8. Olha o que Salomão diz sobre circunstâncias. Ninguém tem o poder de conter o próprio espírito, tampouco o poder do dia e da morte, sobre o poder, o dia da sua morte, e de escapar dos efeitos da guerra. Nem mesmo a maldade livra aqueles que a praticam. O que Salomão está dizendo? Que por mais que eu seja uma boa pessoa, eu não consigo controlar o vento, o poder da morte. Eu não sei que dia eu vou morrer. Por mais que eu ore e jejue, Deus nunca vai dizer o dia que eu vou morrer. Nunca. Eu também não tenho o poder de saber que não vai ter guerra contra mim. Agora eu estou em paz com todo mundo. Tá nada, daqui a pouco levanta um endemoniado lá e te persegue de novo. Silêncio, trabalho e paciência. 3 palavras que juntas podem mudar tudo na sua vida. Ansiedade é a ânsia para resolver aquilo que nós não estamos preparados para realizar. E é preciso coragem para controlar nossas emoções. Em alguns momentos, parar tudo, até mesmo de criar expectativas, e viver apenas o agora. Situações, pressões, pessoas querem que você exploda, querem que você perca a razão, porque não querem que você seja uma pessoa melhor. Não querem que você continue em pé. Porém, sábios não explodem. Sábios aguardam respostas. A paciência nos faz ter maturidade para saber que, seja qual for a situação, boa ou ruim, algo brotará em nós. Se você tiver paciência, tudo vai ter solução. Só existe impossível para quem não controla suas emoções. Aprenda a ouvir mais. Controle suas palavras. Entenda que você não precisa dar opinião sobre todos os assuntos. Coloque-se no seu lugar. Nem sempre algo precisa ser dito. Mantenha-se gentil e aberto a aprender. Não existe nenhuma vantagem em se apressar na vida. Apenas faça o que você tem que fazer agora. Controle a sua mente, para que nada em sua vida seja capaz de tirar você do sério. Acredite, em Deus você é capaz. A paciência nada mais é do que a evolução da fé. E saiba que a sua raiva dura apenas um momento, mas a sua atitude dura a vida toda. Nem tudo precisamos de respostas. Nem tudo precisamos de saídas. Controle seu estresse. Apenas viva o agora. E saiba que você foi preparado para isso antes mesmo disso chegar. Pratique todos os dias. Silêncio, trabalho e paciência. Que Deus te abençoe. Sabe, tem coisas que a gente adia de se cumprir na nossa vida, porque a gente está preocupado com a nossa credibilidade. A gente está preocupado como as pessoas leem a gente. A gente está preocupado se as pessoas vão aceitar ou não o que Deus está fazendo na nossa vida. Moisés mais uma vez está preocupado, mas eles não vão acreditar em mim, eles vão me julgar, eles não vão acreditar em mim. Deus reconhece que a preocupação de Moisés é válida, porque pela primeira vez Deus faz sinais agora. A desculpa então é que não vou acreditar em você. Então vamos lá. Está vendo esse bordão que está na sua mão? Joga ele no chão. Puf! E de repente o bordão virou uma serpente. Ok, Moisés, você não está satisfeito ainda? Pega a sua mão. Não vou acreditar em você? Então vamos lá, vou te ensinar os negócios aqui. Pega a sua mão, coloca ela dentro das suas vestes e tira ela. Quando ele tira a mão está branca, está leprosa. Põe de novo a mão fica limpa. Quando eles não acreditarem em você, saiba que eu vou fazer sinais através da sua vida.
Se você precisa que eu manifeste a minha glória através de você, para que as pessoas entendam que eu estou com você, eu vou manifestar. Você está pronto para isso? Você está pronto para ir em lugares e quando as pessoas simplesmente disserem eu não creio na sua fé, talvez hoje nós não tenhamos um bordão para jogar no chão e virar uma serpente, talvez Deus não vai transformar minha mão leprosa, mas as pessoas vão olhar para mim e ver que eu tenho uma vida comum, a de todo mundo, e eu não quebro, ver que eu passo pelas fases que todo mundo passa e não enlouqueço. Isso é milagre, irmão. E as pessoas vão dizer, só eu tenho que ouvir esse camarada, porque o que ele vive e não quebra, o que ele vive e não enlouquece, só há uma razão: Deus está na vida dele. Eu preciso crer. Se você precisar de sinais para libertar tua casa, tua família, Deus te dará sinais. Deus te dará sinais. Não se preocupe, não se preocupe. E algumas vezes você vai dizer, pastor, acabou o dinheiro. E as pessoas vão dizer, agora ele quebrou, agora ele faliu. E de repente vai surgir um contrato, de repente vai surgir um empréstimo, de repente vai surgir alguma coisa. E vão dizer, como? Eu sou do mesmo ramo. Como? Eu estou no mesmo barco. Como? O mercado está ruim para mim. Como é? É como se fosse Deus falando, joga o bordão. E eles vão crer, porque na hora que eles verem ser diferentes na sua vida, eles vão investigar a fonte, eles vão investigar da onde você bebe, eles vão investigar da onde você come, eles vão investigar quem te alimenta. E na ponta do iceberg está a minha presença, na ponta do iceberg está a notícia: eu estarei com você, diz o Senhor. Eu fico imaginando quantas pessoas desistiram de coisas tão importantes, muito perto de alcançar. Será que hoje você poderia estar vivendo uma experiência de algo que você desistiu há um tempo atrás? Será que sua vida não poderia estar bem melhor hoje, se você não tivesse desistido de alguma coisa há um tempo atrás? Aí você fala, então aprenda com isso. Não desista do que você quer desistir agora, porque não adianta chorar pelo que desisti ontem e destruir minha vida, se eu estou desistindo agora também. Porque hoje você não percebe, mas daqui a 2 anos você vai dizer, puxa vida, lá no dia 30 de agosto de 2020 eu desisti. Hoje, aqui em 2022, eu estaria bem melhor se eu não tivesse desistido lá. Não estou falando do que você desistiu ontem para você ficar triste, estou falando do que você desistiu ontem para não desistir de hoje. E todos nós aqui temos algo que está quase saindo da mão. Todos nós temos algo. Seja como um rio que continua mesmo quando ele não é visto. Tem lugares que você vê o rio, né? Aberto, mas daqui a pouco chega a mata fechada e o rio entra dentro da mata. Daqui a pouco chega um período de rochas e o rio entra. Nem todo o curso do rio, o rio é visto. Nem todo o curso do rio ele é contemplado. Tem cursos do rio que são subterrâneos, que são internos, no meio de rochas, montanhas, vegetações densas. Ele passa um período escondido e lá na frente, na outra cidade, ele brota de novo. Seja como um rio que continua mesmo quando não é visto, que continua mesmo em fases ocultas. Seja como um rio que continua correndo mesmo quando não existe nada para se ver, nada para se notar. Mas seja como um rio. Não espere que as pessoas sejam leais a você. Sempre haverá uma certa porcentagem de traição quando você mais precisar. Sempre. Sempre nos momentos mais vulneráveis vai ter uma certa taxa de traição. E serão das pessoas que você mais esperava. Paulo diz, puxa vida, no dia da minha defesa, ninguém apareceu. Ninguém. Talvez no momento mais vulnerável, não vai aparecer ninguém. No momento de maior necessidade. E não espere das pessoas que você mais ajudou retribuição, porque você é um tolo se esperar. Não espere das pessoas que você mais ajudou contrapartida, porque não terá. Porque ninguém esteve lá com Paulo. Mas eu quero fazer uma pausa aqui, porque o mesmo Paulo que diz que no dia da sua primeira defesa não apareceu ninguém, e que o Senhor não os cobre desse pecado, ele diz assim, mas o Senhor estava lá.
Eu quero fazer uma pausa nesse sermão para exaltar aquele Deus que sempre está quando as pessoas que a gente mais espera não vão. Esse Deus que sempre se aproxima de nós, quando simplesmente nós contávamos que estariam lá, e contávamos que nos apoiariam, e de repente a gente se depara e não há ninguém lá, mas esse Deus nunca nos deixa sozinho. Paulo diz, olha, no dia da minha defesa não foi ninguém, e ponto final, e começa o novo versículo, mas o Senhor esteve comigo, Ele me tirou da boca do leão, Ele sustentou a minha vida. Eu quero exaltar esse Deus que sempre está, esse Deus que está lá quando eu estou sozinho, eu estou lá naquela refeição sozinha, Ele está lá comigo. Eu quero louvar esse Deus que está comigo quando ninguém liga, quando ninguém se importa, quando ninguém olha na minha cara, quando as pessoas dizem que o meu choro é frescura, quando ficam me cobrando, levanta, 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 mas ninguém sabe o que está dentro de mim. E eu quero louvar esse Deus que nos tribunais da vida, quando ninguém fica comigo, Jesus sempre está lá. Quando as lágrimas rolam do nosso rosto, quando simplesmente a tristeza vem e a gente não sabe lidar com ela, quando a solidão humana chega, eu quero que você nunca esqueça que mesmo que você não veja, você não sinta, tem uma convicção, Jesus está lá. E como que eu sei disso, pastor? Você ainda não morreu, você ainda não caiu, você ainda não enlouqueceu, você ainda não se entregou, você ainda não tirou sua vida. E não é porque você é inteligente, não é porque você é bom, não é porque você tem apoio, não é porque você é sorte, você tem sorte, é porque Jesus sempre esteve lá. Talvez você não viu, talvez você não olhou, talvez você não percebeu, mas eu vos afirmo hoje, Ele sempre esteve lá. Você jamais vai viver o sobrenatural, o inexplicável, se você vive agarrado ao natural. É hora da gente mudar os discursos e começarmos a enfrentar problemas novos, jogar os planejamentos fora e fazer outros, pegar o papel e começar a escrever a história da minha vida a partir de agora, e dentro dessa história incluir os riscos, e dentro dessa história incluir coisas que o meu dinheiro não paga, incluir vitórias que ninguém na minha família ainda teve. É hora de pegar o papel e começar a escrever a história da minha caminhada, escrevendo coisas que, se alguém ler, vai dizer, você é louco. Mas Isaías diz que as coisas de Deus, aos olhos naturais, é loucura. Você tem coragem? Ou você acha perda de tempo? Ou é melhor seguir os 11? A maioria fica. Nem 10% saiu do barco. Não olhe o natural. O poder de Deus não é intimidado pela gravidade das suas circunstâncias. Deus está te autorizando a avançar. Deus está te autorizando a atingir objetivos, metas que ultrapassam os limites do homem, que ultrapassam os limites naturais. Deus está autorizando a tua família a ter experiências que ultrapassam o limite natural das famílias. Deus está autorizando você, pastor, você líder, você empresário, a ter algo na sua mão que ultrapassa as lógicas das faculdades. Deus está autorizando homens que conseguem crer a colocar o pé na água e não afundar. Se você for uma carta viva, Deus vai te usar. Mas Deus não pode colocar coisas profundas em corações superficiais. Deus não pode colocar coisas profundas em corações rasos. Você quer servir a Deus? Opte pelo arriscado, pelo perigoso. Ande sobre as águas, mas pelo amor de Deus, sai desse barco. Pelo amor de Deus, não ouve quem fica no barco. Pelo amor de Deus, não tome uma decisão sem ter o sim de Deus. E pelo amor de Deus, sai do barco. Quantos de nós estamos tendo caminhos interrompidos e a gente não sabe o porquê? Quantos de nós estamos tendo sonhos mudados e fala, meu Deus, o que está acontecendo? É o capeta. E Deus está dizendo, não, eu estou gerando o poder transformador do Evangelho na sua vida. Eu estou interrompendo o fluxo dos seus ideais, eu estou parando você.
Eu estou parando porque eu não vou te usar nos seus caminhos, eu vou trazer você para os meus caminhos. E se você está aqui nesta manhã e está dizendo: pastor, o diabo se levantou contra mim, porque eu estou tendo sonhos interrompidos, eu estou tendo processos interrompidos, eu estou sendo confrontado, coisas que sempre deram certo, agora dão errado. Eu quero dizer que muitas vezes não é Satanás, é Deus derrubando você do cavalo, para dizer que você vai, toda essa força que você está usando para nada, Ele vai converter para salvação e vida eterna. Oh meu irmão, o poder transformador do Evangelho não começa quando nós somos promovidos da empresa. O poder transformador do Evangelho não começa quando nós somos curados da lepra, curados do câncer. O poder transformador do Evangelho não começa quando eu passo no vestibular ou entro no concurso público. Muitas vezes o poder transformador do Evangelho começa quando eu tenho caminhos projetados, agenda feita, ideais, e dizendo: esse ano vai ser assim, e de repente o céu abre, eu caio do cavalo e a minha agenda não serve para mais nada. Eu simplesmente não sei nem qual é o próximo passo, mas uma coisa eu sei: com quem eu estou falando, eu sou Jesus. Drift into the night, golden sparks, gentle flight. Every wish I never spoke rises high, a fleeting hope. Through the dark they softly gleam, carrying every silent dream. I reach my hand but touch the air, yet still I know they're floating there. Falling lanterns light the sky, every heartache left behind. Through the shadows, through the glow, they carry all we long to show. Even when the night feels cold and deep, these lanterns guard the secrets we keep. Whispers in the quiet wind, echoes of where dreams begin. Each flame a story, each spark a song, a fleeting place where